Olá, seja muito bem-vindo ao vídeo de hoje. O objetivo aqui é trazer o conceito sobre a ansiedade no contexto organizacional. Aqui nós vamos entender sobre a perspectiva da psicologia, a como lidar com a ansiedade no contexto organizacional. Esse foi o tema de uma das palestras que eu apliquei num grupo de jovens. E por conta disso, muitos solicitaram para que eu pudesse eternizar esse conteúdo. E o objetivo é compartilhar com você. Então, vamos começar. E a ideia é que você consiga enxergar o trabalho por outro ângulo. Então, a primeira parte é: a ansiedade, ela é uma resposta natural do nosso corpo e das situações percebidas como ameaçadoras, ok? Então, sempre quando você sentir ansiedade, pode ter certeza que você está se sentindo ameaçado. Você está sentindo que você corre perigo e por isso que você tem medo e por isso que você sente angústia e por isso que vem as crises de pânico. Só que a ansiedade, ela vai se tornar problemática quando ela se torna intensa, persistente e interfere nas suas atividades diárias e no seu bem-estar. Então, na perspectiva da terapia cognitiva comportamental, a ansiedade ela é entendida como um padrão disfuncional de pensamentos, crenças e comportamentos que vão se perpetuando e intensificando a experiência ansiosa. E aí, existem três componentes principais da ansiedade. O primeiro deles são os pensamentos automáticos. E o que são pensamentos automáticos? Eu vou explicar um pouquinho sobre o modelo cognitivo da terapia cognitiva comportamental para você poder compreender. Os pensamentos automáticos, eles são pensamentos breves que normalmente vêm com alguma resposta a um gatilho de alguma situação que gera esse gatilho. Esses pensamentos muitas vezes envolvem preocupações excessivas, pensamentos catastróficos ou uma antecipação de eventos negativos. Outro ponto que gera ansiedade são os sintomas físicos e também a ansiedade ela é gerada por comportamentos evitativos. Então, a pessoa ela pode desenvolver comportamentos de evitação, tentando evitar essas situações ou estímulos que gerem essa ansiedade. Então, a ansiedade, ela é criada por três componentes. A pessoa vai ter conteúdo dentro dos pensamentos dela que vai gerar isso. A pessoa ela vai ter sintomas físicos e ela vai ter comportamentos evitativos, ok? É importante procurar ajuda quando você tem um grau exacerbado de ansiedade. Só que um ponto importante é que a ansiedade, tanto quanto o medo, eles são emoções que são essenciais na nossa vida. Eles precisam existir. Por que elas precisam existir? Porque quando a gente fala da ansiedade, se você não tem ansiedade, você não vai ter motivação para fazer as coisas, você não vai se movimentar. Se você não sente ansiedade, por exemplo, de querer ser alguma pessoa, querer alcançar um objetivo, você nunca vai sair do lugar. Então, é importante que você consiga compreender que a ansiedade, ela gera movimento. E o medo, por exemplo, ele gera segurança. Porque se você não tiver medo, você vai se arriscar. E às vezes, se você não tem a capacidade, né, de ter o medo, porque existem pessoas que o lobo frontal delas não está bem desenvolvido e elas acabam não tendo a capacidade de poder sentir medo, muitas delas se machucam, muitas delas sofrem acidentes terríveis porque elas não têm medo. Então, a primeira coisa é, a ansiedade ela não é ruim. A ansiedade, ela nos ajuda a criar caminhos e desenvolver também uma estratégia para que a gente possa conseguir aquilo que a gente deseja, certo? E aí, eu quero apresentar para vocês o estoicismo e a sua resolução para a ansiedade. Muitas vezes, quando a gente vai tratar, né, de uma pessoa ansiosa na terapia, nós como psicólogos, nós utilizamos muito e apresentamos os conceitos do estoicismo para esses pacientes. Por quê? Porque o estoicismo, ele é uma corrente filosófica que traz uma liberdade para que a pessoa ansiosa pare de querer controlar tudo. E é o que a maioria das pessoas ansiosas tenta fazer. Elas tentam
controlar tudo a todo momento. Então, o filósofo, ele é aquele que detém conhecimento de fator fundamental, que significa como se viver. Essa é uma frase de Sêneca. Ou seja, então o filósofo não é aquela pessoa que fica refletindo sobre a vida e fica estudando e cria frases reflexivas para a gente postar no Instagram. Não, para Sêneca, o conceito de filósofo é uma pessoa que sabe como se viver. Então, se você é uma pessoa que sabe o como se viver bem, se viver de forma saudável, se viver de forma feliz, satisfeita, você se torna um filósofo, porque o maior desafio da vida é a gente saber como se viver bem. Então, o estoicismo ele é uma filosofia, mas não apenas para pensadores. Ele não serve somente para os filósofos que estão ali, né, nas sinagogas. Ele serve para todos que querem aprender a viver e também a morrer bem. Esse é o objetivo, buscar a verdadeira satisfação da vida e poder viver uma vida que vale a pena ser vivida. Então, o estoicismo, ele não é uma positividade tóxica, porque o objetivo não é pensar que tudo vai dar certo, que tudo vai ser perfeito. O estoicismo ele compreende que a vida ela é difícil. Ele compreende que a vida ela tem os seus obstáculos e que a vida tem os seus pormenores. O estoicismo ele compreende que tem momentos difíceis, mas ele também compreende que tem momentos incríveis e maravilhosos. E ele percebe, né? A pessoa que é uma estoicista, ela percebe que cada momento precisa ser vivido. Cada momento precisa ser experienciado. E aí você para de ser a pessoa que controla as situações para que elas sejam e atendam às tuas expectativas, e aí você se torna uma pessoa que experiencia o que acontece, mesmo que seja ruim, mesmo que seja doloroso. Você experiencia e você se permite viver aquela dor. Porque você sabe, como um pensador estoicista, que aquela dor irá agregar na sua vida. Então, o estoicismo ele entende que a realidade ela é permeada por desafios, sofrimento, e ele explica que vai existir frustrações, decepções, dificuldades no caminho, imprevistos, adoecimento ou até mesmo a própria morte. Então não seria uma positividade tóxica, porque a positividade tóxica ela não enxerga os pormenores da vida. O estoicismo sim. E existe sofrimento em nossas vidas que são inevitáveis. E o estoicismo ele preconiza o bem viver, mas ele também abraça essa singularidade, abraça os desafios e o sofrimento, até porque isso faz parte da nossa vida. E aí, é claro que o estoicismo ele propõe dois objetivos a serem vividos nesta caminhada da vida. O primeiro é o princípio da eudaimônia. A eudaimônia, ela sintetiza a ideia de viver bem. É a conquista do bem viver cotidianamente. E o responsável por viver nosso bem viver somos nós mesmos. Então, o conceito de eudaimônia, ele demonstra que a pessoa responsável para você viver bem é você mesmo. É quando você para de viver bem por conta das circunstâncias. Então, se tudo está dando certo no externo da minha vida, eu estou bem. Se tudo no externo está dando errado, eu estou mal. Na verdade, você para de viver e suas emoções e o seu bem-estar, ele para de ser estabilizado por coisas que estão fora de você e começa a ser estabilizado por coisas que estão dentro de você. Então você começa a perceber que o viver bem é a conquista de viver bem no seu dia a dia, mesmo com os desafios, com os problemas. É o desafio de você poder viver bem independente das circunstâncias de fora. É você encontrar o teu centro aqui dentro. E mesmo que existam problemas, desafios, pessoas querendo te sabotar, pessoas querendo te prejudicar e um mundo terrível lá fora, aqui dentro está tudo bem, porque você está aprendendo dia após dia a viver bem na sua rotina, no seu cotidiano. E o segundo conceito que eu preciso apresentar para vocês é o conceito de resiliência emocional,
que a resiliência é você estar munido com o que está ao seu alcance para lidar com os desafios que possam vir. Eu gosto de dar o exemplo da resiliência como uma borracha, certo? Uma borracha durante o tempo, né, que ela vai passando, ela começa a secar. E com esse tempo, né, mesmo que no início da vida dela até seja maleável, se você não hidratar a borracha, se você não passar ali silicone na borracha, com o tempo, bate sol, bate chuva, ela vai ressecando e ela quebra, certo? Outro exemplo também é o bambu. O bambu, quando bate o vento e o bambu está crescendo, ele até se movimenta com o vento, mas conforme ele vai crescendo, ele vai criando uma rigidez e chega um momento que ele não se movimenta mais com o vento. Mas quando a gente olha, por exemplo, para uma flor, ela sempre vai estar crescendo e conforme ela cresce, ela vai se movimentando com o vento. Então, se o vento puxa ela mais para a direita, ela vai. Se o vento puxa ela mais para a esquerda, ela também vai. E é assim que nós devemos ser na nossa vida. Nós devemos ser maleáveis. Se a vida nos puxa mais para a direita, que possamos ir para a direita, compreender o lado da direita. Se a vida nos puxa para a esquerda, para o lado esquerdo da nossa vida, que nós possamos compreender esse lado esquerdo e experienciar esse lado esquerdo. E em tudo, independente dos lados, independente dos caminhos que você siga, independente das experiências que você viva, que você possa aprender com cada uma delas. Esse é o segredo, se tornar um eterno aprendiz da vida. Então, um ponto importante que Sêneca traz, e é uma frase muito famosa dele, é tolerar as provações com a mente tranquila rouba a força e o fardo do infortúnio. Então, Sêneca, nesse momento, ele explica que se você tem uma mente tranquila frente às situações que você está vivendo, você está roubando a força que os desafios e os problemas têm sobre você. Se você souber controlar a tua mente e manter a tua mente tranquila em momentos de adversidades, você domina as adversidades. Porque tudo está nos teus pensamentos, na tua reação fisiológica e nos teus comportamentos. Então, muitas vezes tem uma frase que o pessoal posta muito, mas que é uma verdade. 90% é como você reage a 10% que acontece com você. Então, nessa frase de Sêneca, a gente consegue compreender essa importância da nossa mente tranquila, dos nossos pensamentos e da forma como a gente interpreta as situações, porque nós temos o poder de controlar. E aí eu gostaria de dar um exemplo, né? Em uma luta de boxe, o lutador vence por não ter tomado socos ou por ter resistido mais. Então, será que a pessoa que vence na vida e que tem um viver bem cotidianamente é aquela que não apanha ou aquela que consegue resistir a isso, aprender com isso e se especializar, se fortalecer, mantendo sua mente tranquila para poder seguir em frente? É de se pensar, não é mesmo? E aí, como eu posso ser resiliente? Bom, tem duas frases do Marco Aurélio, que é um imperador, e ele tem diversas reflexões que são maravilhosas. Inclusive, eu te convido a aprender um pouco mais sobre ele. Você tem que entender o seguinte, que se você está sofrendo por coisas externas, não são elas que estão te perturbando, mas o seu próprio julgamento sobre elas. Então aqui, Marco Aurélio ele explica sobre o poder que nós temos de interpretação das situações na nossa vida. A situação ela é apenas uma situação. Pessoas conversando dentro de uma roda de amigos são apenas pessoas conversando dentro de uma roda de amigos. Mas cada pessoa que está naquela roda de amigos conversando, ao terminar a conversa, cada uma delas terá atribuído um significado e vai ter interpretado aquela roda de conversa de maneiras diferentes. E isso acontece porque cada pessoa é única, cada pessoa tem seu viés, cada pessoa tem a sua interpretação da vida, cada pessoa tem a sua própria lente, suas crenças, aquilo que ela acredita, seus próprios pensamentos, seus próprios medos, e tudo isso ela vai absorvendo de cada situação. E aí, Marco Aurélio finaliza, e está em seu poder
anular este julgamento agora. Então, será que todas as situações que você viveu até esse exato momento, elas foram interpretadas da maneira correta por você? Será que você, durante toda a sua vida, interpretou 100% das situações como realmente deveria? Ou será que essa interpretação esteve conectada a alguma crença sua de incapacidade, de não ser possível amar você, de você não ser gostável, ou de você não ser uma pessoa que tem valor? E aí, tem uma frase de Marco Aurélio que fala: a alma é tingida com a cor dos seus pensamentos. Qual é o teor dos teus pensamentos, pessoa ansiosa? Qual é o teor dos teus pensamentos? O que está passando pela sua cabeça? Será que neste momento você está guiando a sua vida e controlando a sua vida? Ou você só está sendo controlado pelas tuas crenças e os teus pensamentos? E dentro do estoicismo nós temos a tríade da felicidade, onde você precisa assumir o controle e ter responsabilidade. Assumir o controle não é você querer controlar as pessoas, controlar as situações, controlar a folha que cai da árvore, controlar o vento, controlar a chuva, mas é assumir o controle da sua própria mente, assumir o controle dos seus próprios pensamentos. Isso é um fato muito importante e é um dos primeiros exercícios que você precisa executar. É uma das primeiras habilidades que você precisa exercitar. E é claro que você precisa ter responsabilidade. Se você tem responsabilidade sobre os seus atos, seus comportamentos, você começa a assumir o controle da sua mente. Você começa a assumir a responsabilidade sobre a sua vida. Independente do que aconteça, você é responsável pelos teus atos, pelos teus comportamentos e sim pelos teus pensamentos, porque os teus pensamentos se tornam ações, as tuas ações se tornam hábitos e os teus hábitos se tornam o teu destino. Segundo, você precisa se concentrar no que você pode controlar e não nas coisas externas que não estão sob seu alcance. Terceiro, você precisa ter 4 valores intrínsecos, super importantes em você. Primeiro, busque sabedoria com os maiores filósofos. Busque sabedoria interna, acessando o seu eu superior. Busque sabedoria externa, compreendendo como funciona o mundo, como funcionam as pessoas. Busque sabedoria e conhecimento. Segundo, sempre ande pelo caminho da justiça. Tenha coragem e, por último, tenha autodisciplina. Saiba ser disciplinado e saiba cumprir aquilo que você combinou consigo mesmo. E aqui eu trago alguns exercícios estoicos que você pode fazer para poder te auxiliar na ansiedade. O primeiro é uma visualização negativa. A visualização negativa, ela tem o objetivo de você imaginar cenários ruins frente àquela preocupação que você está tendo, fazendo a seguinte pergunta: o que de pior poderia acontecer se acontecesse tal coisa? Que é uma coisa que você normalmente vai estar ansioso por. Então, é importante que você observe de fato o cenário que é tão temido e que você fique imaginando e visualizando esse cenário temido. Então, vamos supor que você está ansioso porque você está com medo do seu chefe te mandar embora no trabalho. Nesse momento desse exercício, você vai visualizar você sendo mandado embora. E aí, é claro que você precisa chegar a um ponto que você consiga tanto avaliar alternativas, quanto também que esse pensamento faça você se habituar com esse desconforto. Então, o objetivo é que você visualize e viva aquilo como se fosse algo real e que você pense em alternativas para sair daquela situação. Se isso realmente acontecesse comigo, o que de pior poderia acontecer? Ah, eu teria que encontrar um novo emprego. Ah, eu não iria mais trabalhar ali. Bom, eu teria que ir fazer meu currículo.
E aí você procura alternativas para poder ir atrás de outras coisas, certo? Vou abrir a minha empresa, vou buscar uma especialização, vou ir atrás de outras coisas, ok? E é claro que quando você faz esse trabalho, a sua mente, muitas vezes, ela não consegue compreender o que é real e o que é imaginário. Sendo que, se você imaginar alguma coisa, por exemplo, um tigre na sua frente querendo morder você, pode ter certeza que o seu próprio cérebro vai começar a fazer você ficar nervoso, você já vai sentir a sua mão começar a suar, você vai ter alguns sintomas fisiológicos e algumas emoções, porque o seu cérebro raramente ele consegue diferenciar o que é imaginário do que é real, porque ele também vai disponibilizar para o seu corpo substâncias, né, como por exemplo endorfina, serotonina, adrenalina, ocitocina, que são substâncias que são geradas no seu cérebro para que você tenha algumas respostas necessárias em situações. Ele vai criar isso mesmo que você esteja imaginando. Então, é muito importante que você faça esse exercício daquilo que você mais teme, porque aí, com o tempo, isso vai gerando menos desconforto. É claro que não vai ser na primeira, na segunda, nem na terceira, mas esse desconforto ele vai ser reduzido e vai chegar um momento que aquilo pode até te afetar, mas não vai te afetar de uma maneira que você possa ter uma crise de pânico ou que você fique ansioso e isso atrapalhe o seu dia a dia e a tua rotina. E é importante que você permita-se fazer essa visualização tempo suficiente para que os seus sentimentos iniciais diminuam. Então não adianta visualizar durante 30 segundos. Você tem que fazer por no mínimo ali 1 minuto e meio, 2 minutos e ficar ali para perceber que os teus sentimentos iniciais de angústia, de medo, de paralisia, eles diminuam. Então, quando você perceber que está diminuindo, você pode parar ou você pode continuar. Nas primeiras vezes, tente um tempo curto e com o tempo você vai aumentando, certo? O segundo é o exercício de definição das coisas. Então, é o objetivo de você olhar para as coisas de forma realista, focando no que de fato aconteceu, sem aumentar ou diminuir as coisas. E aí, essa definição vai permitir que você consiga distinguir os pensamentos subjetivos e emocionais dessa situação, separando-os da visão realista que se deve ter. Então, por exemplo, você acabou de bater o carro. O que seria uma definição aumentando as coisas? Meu Deus, eu bati o carro, a minha vida acabou. Meu Deus, eu sou a pior pessoa do mundo porque eu bati o carro. Acabou meu carro, acabou a minha vida. Normalmente, a maioria das pessoas que batem o carro, elas pensam isso. A minha vida acabou. E não, se a gente for olhar a situação, a vida dela não acabou. O carro bateu. Teve um problema ali. Mas isso não significa que a vida dela acaba ali. Então, a ideia é definir as coisas na realidade como elas são. Um exemplo de bater o carro e diminuir as coisas é: ah, eu só bati o carro. Ah, eu não preciso me preocupar com isso. Ah, eu não vou ir atrás de nada, não vou ir atrás da pessoa que acabei batendo. Eu não vou me preocupar com nada, porque é só uma batida de carro. Então a gente tem que entender as coisas como elas são na realidade. Eu bati o carro sim. Eu preciso chamar as autoridades necessárias para poder lidar com essa situação. Eu preciso me manter calmo. A minha vida não acabou. O meu carro pode ter até batido, mas tem conserto? Se não tiver conserto, tem solução. Então eu preciso compreender isso na vida. Eu preciso compreender que as coisas elas têm solução. Eu preciso compreender que as coisas elas não são nem muito e nem de menos. Elas são como elas são. E é importante você definir isso para que você não entre em catastrofizações ou generalizações e tenha uma interpretação errada da situação. O outro é virando o obstáculo de cabeça para baixo. E aí, esse virando o obstáculo de cabeça para baixo é o momento onde você aproveita a situação de dor, desconforto, perda ou luto para enxergar nela algum tipo de ensinamento. Lembra que eu te falei que a gente tem que ser um eterno aprendiz da vida? Então, mesmo nesses momentos que você está vivendo e encarando um obstáculo que para você naquele momento parece ser um obstáculo gigante,
Vire esse obstáculo de cabeça para baixo e tente aprender algo com ele. Tente entender como avançar a partir dele. Então, esse exercício ele vai te ajudar a não ser dominado pelas impressões. Ah, isso parece muito, esse obstáculo parece uma pedra muito grande no meu caminho, não irei conseguir. Então, quando algo ruim ocorre com você, lembrando que ruim, ele só faz parte da tua interpretação, porque não existe situação boa ou ruim. Quem define o significado para as coisas somos nós. Nós temos esse poder. Então, você deve, nesse momento, distinguir o que depende de você e o que não depende de você e aprender. Você pode virar um problema de cabeça para baixo e todo mal se tornará uma nova fonte de bem. Tem também o desconforto voluntário, onde esse exercício ajuda você a controlar a sua vontade e instintos. Então, por exemplo, a ideia é que você coloque pequenos desafios que normalmente você fugiria, você não gostaria, para que você possa aprender a tolerância. E a tolerância para uma vida madura e viver bem, ela é muito importante. A tolerância, ela é bem parecida com a paciência. Mas a tolerância, ela tem uma calma e ela tem um autocontrole muito forte. E ser tolerante é uma habilidade muito importante para um adulto funcional. Então, esse exercício de desconforto voluntário vai te ajudar. Então, a ideia é que você aprenda a ser tolerante nas situações em que você poderia ser reativo. Então, ao invés de você ser reativo à dor, faça o exercício de tolerar esse desconforto de forma disciplinada e corajosa, criando autonomia para o seu comportamento. Por exemplo, você foi convidado para jantar na casa de um amigo e ele fez uma comida que você não gosta. Aí a gente coloca na balança, né? O que vale mais? A tua amizade ou você falar que você não gosta dessa comida e que você não vai comer a janta que ele te convidou e fez com tanto carinho para você comer? Ah, mas eu não gosto da comida. Sério que você não consegue tolerar isso pela tua amizade? Pela amizade que você construiu? E pela consideração pela pessoa ter tido todo o trabalho de fazer a comida? E isso não é só pela pessoa, mas é por você. Você vai estar treinando a sua mente e controlando a tua mente. Controlar é um termo meio pejorativo, tá? Mas quando eu falo controlar, é no sentido de ir manejando a sua mente para que você tenha comportamentos e pensamentos mais funcionais. E é claro, evidências de descontrole emocional é importante você entender que quando você é reativo a tudo que acontece, o que é ser uma pessoa reativa? Acabou de acontecer uma situação, eu vou lá, papuf, dou uma resposta. Ou eu já chego, já brigo, já bato, já vou pra cima, já respondo. Eu sou pavio curto. Isso é uma evidência de descontrole emocional. Quando você é uma pessoa reativa a tudo que acontece, você é papuf. Na hora que você sente a emoção, você já reage sem dar tempo para pensar sobre aquilo, refletir sobre a situação e agir de maneira funcional, porque quando você não responde na hora, você consegue pensar em como reagir da melhor maneira, você está com uma evidência clara de descontrole emocional e precisa lidar com isso e pedir ajuda psicoterápica urgente, ok? E aí é claro que o exercício de atenção plena ele ajuda muito, porque ele é um exercício de consciência. Então tem diversos canais do YouTube que mostram e fazem, né, áudios de meditação guiada. Aproveite e esteja nesse momento presente para poder lidar com isso, sendo o observador, observando você mesmo na sua própria vida. E aí, para poder finalizar, eu trago uma filosofia, que é uma filosofia criada por Nietzsche, que se chama Amor Fati. Amor Fati significa amar o acontecido ou amar o destino. Então, Nietzsche ele coloca uma citação muito importante que é: minha fórmula para a grandeza em um ser humano é o amor fati, aquele que não quer que nada seja diferente, nem para frente, nem para trás, nem em toda a eternidade. Não apenas suportar o que é necessário, menos ainda esconder, mas amar o acontecido. Você consegue fazer esse exercício durante essa semana de amar o acontecido na tua vida? Viva sem garantias de que tudo vai dar certo, sem querer controlar as circunstâncias. E Epiteto traz que não procure que as coisas aconteçam do jeito que você quer,
Antes, deseja que o que acontece aconteça do jeito que acontece. Então você será feliz. Porque o maior erro do ser humano é ele acreditar que ele tem controle sobre alguma coisa. Nós não temos controle sobre nada. E na maior parte das vezes, o ser humano que tenta controlar as circunstâncias e tudo que está no externo não tem controle nem de si mesmo. Então, busque controlar aquilo que você consegue controlar. Você mesmo. Frente às situações. E exerça o amor fati, amando o acontecido, independente da forma como ele foi. Porque desta forma, você poderá aprender com os acontecidos e vivenciar uma vida bem pautada no que tem aqui dentro e não no que acontece lá fora. Então, essa é a reflexão de hoje. Espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal, por favor. O meu trabalho aqui, isso ajuda muito. Eu sei que é só clicar num botão, mas isso para mim vale muito. Mostra que você gostou do meu conteúdo. Mostra que você gostou da forma como eu tô te ensinando. Mostra que você curtiu realmente tudo que eu te trouxe. Se você puder, também deixe um comentário e não esqueça de dar um like dentro do vídeo. Eu agradeço e a gente se vê. Até mais.